Bem-vindos à nossa primeira aula de função quadrática. Então, até esse momento nós estudamos a função afim, que é também chamada de função do primeiro grau, e agora nós vamos entrar para a função quadrática, que também é chamada de função do segundo grau. Então aqui nós temos a definição. Então, lembrando, vamos recordar que a função afim, ela tinha essa forma aqui. Então, a característica dela era que tinha esse x aqui, e que o expoente do x aqui era 1, né? Quando não aparece, quer dizer que o expoente é 1. Da função do segundo grau, nós vamos ter uma coisa um pouco parecida, só que a principal característica dela agora é ter um x ao quadrado. Então, se tem um x ao quadrado, e se o maior expoente de algum x na minha função é o 2 ao quadrado, nós vamos dizer que ela é uma função quadrática. Tá? Então, como a função do primeiro grau ela tinha essa forma, ax, alguém vezes o x, mais alguém, algum número, a nossa função do segundo grau ela também vai ter uma forma parecida. Algum número aqui que a gente chama de a vezes o x ao quadrado, mais algum número que aqui a gente chama de b vezes o x, mais o c, que também vai ser um número. E então, o que a gente chama de função quadrática. Tá? Também é chamado de função polinomial do segundo grau, como eu falei. Ponto importante aqui é a gente ter a clareza desses coeficientes a, b e c. Então, o a, ele sempre vai ser o coeficiente, ou seja, o número que está na frente do x ao quadrado. O b sempre será o coeficiente do x. E o c sempre é o coeficiente independente, ou seja, quem não tem nenhuma letra. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. O a é o coeficiente de x ao quadrado. A não tem coeficiente de x ao quadrado, quer dizer que é 1. Quer dizer que é 1 vezes x ao quadrado, e a gente não escreve esse 1, por isso que fica só x ao quadrado sem ninguém na frente. O b é o coeficiente do x, menos 3, e o c é quem está sozinho, o termo independente, 4. Aqui na função da letra b, a função g de x, 8x ao quadrado menos 1. De novo, o a é o coeficiente do x ao quadrado, 8. O b é o coeficiente do x. Aí vocês vão falar, não tem o termo de x. De fato, não tem. Se não tem, quer dizer que é 0. O coeficiente de b é 0, por isso que eu não tenho o x ali. E o c é menos 1, né? Sempre o sinal, quando for negativo, o coeficiente é negativo. O sinal sempre vem junto com o coeficiente. Aqui na terceira, y igual menos x ao quadrado, então, mais 3 meios de x. Então, quer dizer que o coeficiente de x ao quadrado, o a, é menos 1, porque tem o sinal negativo aqui, menos 1. O coeficiente de b, x, o b é tudo que está com o x, então, nesse caso, é a fração toda, 3 meios. E o c, não tem ninguém sozinho, é 0. E aqui na última, então, y igual a menos 5x ao quadrado. O a é quem está com o x ao quadrado, é o menos 5. A igual a menos 5. O b é quem está com o x, não tem ninguém, não tem x, é 0. E o c é quem está sozinho, não tem, é 0. Sem muito segredo. Primeira questão da lista é só vocês fazerem isso, identificar o a, o b e o c. É importante saber fazer isso e nunca errar isso. Tá? Bom, da mesma forma que na função afim, determinar o valor da função quadrática f num ponto é calcular o valor de f de x para determinado valor x. Ou seja, trocar o x por aquele número. Então, aqui nós estamos usando a seguinte função. F de x igual x quadrado mais 3x menos 6. Faltou colocar ali. Então, essa aqui é a função que nós estamos utilizando aqui em cima, nesses exemplos. Então, f de 1,
esse 1zinho aqui no parênteses significa que eu vou pegar o x em toda a minha função e vou trocar por 1. Por isso que fica 1 ao quadrado, que era x ao quadrado, mais 3 vezes 1, porque era 3 vezes x, menos 6. E a gente faz as operações que nem vocês já fizeram na primeira lista de vocês. F de menos 2 significa pegar o x e trocar por menos 2. F de 0 significa pegar o x e trocar por 0 e fazer todas as continhas. E aqui, então, nós temos exemplos aqui. Então, o dono de uma marcenaria que fabrica certo tipo de caixa sabe que o número N de caixas que ele pode produzir por mês depende do número X de funcionários que trabalham na marcenaria. Essa dependência é dada pela seguinte função quadrática, N de x igual a x ao quadrado mais 2x. Letra A. Quais são os valores dos coeficientes a, b e c da função N de x? Então, vamos lá. Lembrando, o a é o termo que está sempre com o x ao quadrado. Está aqui, x ao quadrado. Quem que é o coeficiente do x ao quadrado? Não tem coeficiente, quer dizer que é 1. O b é o coeficiente do x, 2. E o c é o termo independente, não tem exemplo. Na letra B, então, ele quer saber quantas caixas podem ser produzidas no mês quando estão trabalhando 12 funcionários na marcenaria. Ou seja, se x é o número de funcionários, ele quer saber quando x é igual a 12. Então, ele quer saber n de 12, 12 ao quadrado, mais 2 vezes 12, 144 mais 24, dá 168 caixas. Certo? Aqui na 3, então, seja f de x a função essa daqui, determine, letra A, f de 3 mais f de 1 menos f de 2 de menos 2. Então, vamos calcular eles separados. F de 3 será menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 10 vezes 3. Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes 9 mais 30. Menos 18 mais 30. Isso aqui dá 12. Vamos fazer f de menos 1 igual menos 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 10 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 2, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, menos 10, menos 2, menos 10, menos 12. E f de menos 2, então vai dar menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 10 vezes menos 2, menos 2, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado fica 4, todo número ao quadrado fica positivo, menos 20, menos 8, menos 20, 20 igual a menos 28. E agora a gente faz, então, f de 3 mais f de menos 1 menos f de menos 2. Aqui dá 0, fica 28 positivo. Tá? Então, de novo, só trocar o x por 3, o x por menos 1 e o x por 2. A letra B e a letra C a gente vai deixar mais para frente quando a gente falar de raiz. Tá? E então, essa é a definição da função de segundo grau. Vamos voltar aqui só para revisar. Ela vai ter essa forma aqui. A principal característica dela é que ela vai ter um x ao quadrado no meio. O que eu preciso sempre me atentar? Que o a é o número que sempre vai estar com x ao quadrado, o b é o número que vai estar com x e o c é o número que vai estar sozinho. Independente se ela tiver, por exemplo, assim, ó. Mesmo se eu mudar as coisas de ordem, eu tenho que me atentar. O a é quem está com o x ao quadrado, o b é quem está com o x e o c é quem está sozinho. Por mais que eu altere a ordem,
a ordem não importa, importa quem está com x ao quadrado, quem está com x e quem está sozinho, certo? Na lista de vocês, então, vocês podem fazer as questões 1 e 2, que a primeira questão é basicamente identificar o A, o B e o C, e a segunda questão é basicamente calcular o valor da função para determinado valor de x. Aí, dessa aula é isso. Valeu.